gente fala sobre atonia uterina, na verdade é uma das grandes emergências obstétricas, né? Quando a gente é chamado, você está lá no plantão, né? Você está responsável por aquele plantão e você é chamado porque a paciente está sangrando, ela recém teve um parto. Faz meia hora que ela teve um parto, ela foi aí para sala de recuperação e te chamam, doutora, o paciente está sangrando. E aí você olha, definitivamente ela tem um sangramento importante. Aí, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Lembra o que é, né? Ah, tá sangrando. A própria enfermagem já fica ali fazendo aquela massagenzinha, né? Ali no útero, né? Ah, massageia, massageia, massageia. E ali, a paciente sangrando. Daqui a pouco ela começa a ficar hipotensa, daqui a pouco ela começa a ficar taquicárdica, e aí a gente já começa, puxa vida, mas o que está acontecendo, né? Esse útero tá mole, tá bobão, né? Tá mole, não tá contraindo, e essa paciente tá sangrando. Gente, primeiríssima coisa, quando você tem uma atonia uterina, que é a principal causa de sangramento pós-parto, primeira coisa, você tem que ter acesso. A gente precisa ter acesso calibroso, a gente precisa infundir volume. As puérperas, gestantes e puérperas, elas já têm fisiologicamente 50% a mais de volemia, né? Então, assim, quando elas começam a chocar, ou antes ainda, né, no pré-choque, é porque ela já sangrou muito. Às vezes você olha e você pensa assim, não, mas não me parece ter sangrado muito. Se ela está tendo já algum tipo de manifestação hemodinâmica, é porque ela sangrou muito, ela já tem uma reserva de volemia. Então, primeira coisa, reposição volêmica, certo? Certo. Já aproveita, né, que você está pegando veia, já pede exames, né, já pede hemograma, já pede provas de coagulação, né. Então, assim, no momento que você começou acesso venoso, já pede exames, e aí tem uma sequência que é determinada pela OPAS, né, para a gente poder fazer o atendimento dessa paciente. E é essa sequência que cai na prova. Não é da apostila, não é a que apareceu lá que o professor da faculdade colocou como uma rotina do serviço, não é livro de rotina, nada disso, gente. Não é. O que cai na prova, o que é usado na prova de residência médica como diretriz oficial é a diretriz da OPAS. Certo? Então, o que a gente vai trazer para vocês é essa diretriz, que é essa que você tem que seguir para poder acertar as questões. Tá, Jader, então, primeira coisa, acesso venoso e pede exames. Isso, beleza. Então, o que aqui a OPAS coloca como sequência de condutas? Gente, depois que você, então, pegou acesso venoso, né, que é o principal, eu preciso, né, ter acesso venoso e correr volume. Aí a gente vai fazer massagem, certo? A massagem uterina é importante. O primeiro fármaco que a gente vai usar é a ocitocina. De medicamento que tem de primeira linha vai ser a ocitocina, definitivamente, porque a ocitocina é aquele medicamento que contrai o útero da paciente. Então, de medicamento, eu vou entrar com ocitocina. Depois da ocitocina, eu vou entrar com a ergometrina, que é um derivado do ergo. Mas tem que lembrar que, atenção, a ergometrina não pode ser usada em pacientes hipertensas. Ah, sério? Não pode. Não dá para você usar ergometrina em paciente hipertensa. Se a paciente é hipertensa crônica, se a paciente é pré-eclâmpsia, se a paciente teve HELP, teve eclâmpsia, qualquer tipo de alteração hipertensiva, não pode usar. E eles adoram esse detalhe. Se você for olhar em provas do Brasil todo, eles adoram esse detalhe. Quando eles te dão questão de atonia uterina, eles sempre te dão uma paciente que tinha uma historinha de pré-eclâmpsia. Vocês acham que aquela história toda que a questão da USP contou, eles iriam contar tudo aquilo para nada? Já aprende a ser proveiro. Tudo que está escrito no enunciado da questão serve para alguma coisa. Eles não vão escrever coisa que não serve para nada. Eu sempre digo, o exemplo mais clássico é a questão de amenorreia, né? Se eles botam que a paciente é maratonista, ou se ela é ginasta, se ela é bailarina, por que eles escreveram isso na questão? É porque eles querem que você pense em amenorreia hipotalâmica.
Eles não iam botar ali, a paciente é corretora de imóveis, por exemplo, né? Eles sempre botam no enunciado tudo o que você precisa para responder a questão. E tem aqueles conceitos matadores dentro desse enunciado. Então, se apareceu ali pré-eclâmpsia, não pode usar de jeito algum derivado de ergo. Certo? Entendido? Tá, então a sequência é massagem, ocitocina, derivado do ergo, né? Ergometrina. E aí, ô Jader, se não está resolvendo, não está melhorando, o que vem depois, né? Depois vem o misoprostol. Lembra que o misoprostol é por via retal que a gente administra. Ele tem um tempo de ação mais alargado, né? Então, o misoprostol. E aí, a gente ainda tem a opção, né? Se ela ainda continuar sangrando, o útero continua mole, de usar o balão de Bacri. Lembra o que é o balão de Bacri? O balão de Bacri é um balão que vai acabar fazendo aí um colabamento, né? A gente ajusta bem ele na cavidade uterina e aí a gente consegue definitivamente fazer aí um controle do sangramento. Tá, Jader, então quer dizer que começa com a massagem, depois vem a ocitocina, aí se não deu certo vem a ergometrina, depois vem o miso e o balão de Bacri. Tá, mas se ela continua sangrando, nada disso aqui deu certo. Bom, ela segue sangrando. E aí ela diz assim, olha, tá esquisito, né? Você olha assim, olha o leito, gente, às vezes chega a pingar, né? Isso aqui, certamente, quem passou pela obstetrícia pode já ter visto caso assim, de pingar no chão, a paciente segue sangrando.